Fala rapaziada, Guina Souza na voz, diretamente da Austrália, vindo aqui responder as suas perguntas sobre mim, sobre a Austrália, sobre o meu tratamento do câncer. E tem muita gente nova chegando no canal e até os antigos inscritos, muita gente perguntando: mas Guina, fala um pouco sobre você, a gente não sabe quem é você, por que você está na Austrália, o que você tem feito na sua vida, o que aconteceu na sua vida. E eu vou contar um pouco sobre a minha história, um pouco não, vou contar tudo sobre a minha história, desde o começo lá, quando eu era molequinho. E eu prometi que um dia eu faria um vídeo desse tipo, eu vou contar inclusive todos os meus erros, os erros que eu cometi nessa vida, que talvez possam servir de exemplo e a gente evitar cometer esses mesmos erros. E eu vim aqui, coração aberto, contar todos os detalhes para você, tudo que eu lembro desde que eu me entendo por gente, desde que eu comecei a entender a vida, tudo que aconteceu na minha família, tudo que aconteceu comigo, todos os passos até eu chegar aqui na Austrália, e eu prometo contar todos os detalhes para você nesse vídeo. Bom galera, a vida nunca foi fácil para mim, né? A vida não é fácil para nós e aconteceram algumas coisas na minha vida que eu acho que podem servir de exemplo para nós aqui, para a gente tentar ser pessoas melhores. Mas antes de qualquer coisa, já deixa o seu like no vídeo aí, eu te peço para você deixar 2 segundinhos, já clica aí, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal se você não está inscrito, ative o sininho, todas essas coisas que a gente já sabe, deixa comentário sobre o que você quiser saber sobre a Austrália, sobre mim, sobre o meu tratamento do câncer, ou assuntos que às vezes você quer saber a minha opinião, e a gente faz vídeos aqui, beleza? Já deixa seu like no vídeo e muito obrigado pelo que vocês têm feito, estamos batendo quase 3.000 inscritos no canal, muito obrigado rapaziada. Bom, vamos começar pelo começo, eu gosto muito de descrever os lugares que eu passeio e eu gosto de ouvir muitas pessoas descreverem os lugares da onde ela vem, descrever mesmo. E eu vou começar por isso, né? Bom, eu nasci na zona leste de São Paulo, na Vila Matilde, no hospital da Vila Matilde, que agora eu não me lembro o nome. E eu morei minha vida inteira ali na Cidade Patriarca. A Cidade Patriarca, para quem não conhece, é próximo a Coab 1, Arthur Alvim, a Vila Inhocuné, tem o Hospital da Vila Inhocuné, Vila Matilde ali, Penha. São regiões próximas ao lugar onde eu nasci e vivi minha vida inteira, cara. Eu fiz 40 anos, semana passada, dia 5 de agosto, e eu vivi nessa região por 34 anos. 34 anos eu vivi nessa região. 35 anos, quase 35 anos nessa região da zona leste de São Paulo, no Brasil. Bom cara, e eu gosto de escrever um pouco do bairro da onde eu vim, para falar um pouco das nossas origens e que o ambiente nos formam também, né? Depende do que você vive, aonde você vive, com quem você vive, essas coisas vão formar você, né? Farão parte do seu processo de formação, da sua personalidade, da pessoa que você venha a ser no futuro. E por isso eu acho interessante começar a falar sobre a minha vida, sobre da onde eu vim e quando eu me entendi por gente, né? Então, eu vivia era uma casa, era um quintal bem grande. Quando eu me entendo por gente, cara, eu acho que ali uns 4, 5 anos, 6 anos, que eu tenho aquelas memórias do lugar de onde eu vim, né? O lugar de onde eu vim era esse terreno, a rua lá já era asfaltado quando que eu me lembre. O terreno era um terreno tipo de 10 metros de largura, acho que por 30 de comprimento, era um terreno comprido, né? Era um terreno até relativamente grande, e num terreno que ele é inclinado, né? Era como se fosse uma descidinha assim do portão pro fundo do terreno. E eu lembro que era um murão de tijolo e um portãozinho bem pequeno. Eu me recordo que esse portão era de madeira no começo. Aí depois trocaram para um portãozinho de metal. Depois abriram e fizeram uma garagem grande. Mas quando eu era molequinho, criancinha, com acho que 6 ou 7 anos, eu consigo lembrar bem dessa imagem, aquele muro, né? Aquele muro verde escuro do tempo, aquele portão de madeira, e tinha uns degrauzinhos assim para você descer para o começo do quintal, uns só 3 ou 4 degrauzinhos. E assim, no começo da casa, era a casa da minha avó. Cara, pelo que eu me recordo, o reboco parecia aquele reboco de barro, sabe? As casas todas rebocadas por barro, uma portinha de madeira no meio, tinha um degrauzinho em frente à porta, que eu me lembro, era o telhado. Eu consigo me lembrar do telhado, aqueles telhados aquelas telhas vermelhas por cima de madeiras, né? Uma casa simples, lógico que era uma casa simples para o momento,
E minha avózinha, só me lembro, a recordação que eu tenho dessa casa é da minha avózinha, né? Eu não tenho recordação do meu avô. Meu avô já tinha separado da minha avó nesse período. E eu lembro que nesse quintal tinha mais uma casa. Tinha mais uma casa pro final do que terreno. E eu lembro que só tinha um banheiro, cara. Só tinha um banheiro. Que era um banheiro que depois o tempo foi passando, aí meus tios casaram e construíram casas nesse mesmo terreno. E todo mundo usava esse mesmo banheiro. E uma parte que me marcou, assim, cara, minha memória mesmo, essa memória afetiva, é que nesse período eu lembro de um cachorro. A minha avó tinha um cachorrinho era vira-lata, o nome dele era Bolinha. Era um cachorrinho preto, pequenininho, cara. Mas o bicho era muito bravo, cara. O bicho era muito bravo. Era tratado nas condições que tinha, o pessoal não tinha tanta informação de como cuidar um animal, né? Então, assim, o animal, ele aprendeu a ser agressivo, mas só que era muito engraçado dessa memória quando eu era criança, é que o cachorro, você entrava, qualquer pessoa entraria no quintal, quem não morasse no quintal, qualquer pessoa entrava e ele só ficava, tipo olhando, assim, pra pessoa. Ele ficava, tipo, olhando pra pessoa e a pessoa entrava, a pessoa desconfiava e ele desconfiava, mas, tipo, até aí não acontecia nada. Mas, cara, quando essa pessoa ia sair, parece que ele ficava esperando. Cara, quando essa pessoa ia sair, ele dava aquele pique atrás da pessoa e se pegasse, mordia mesmo. E essa era uma memória, tipo assim, que se tornava um pouco engraçado de ver as pessoas correndo, né? Podia ser novo, velho, tiozinho, criança. E eles sabiam, as pessoas que frequentavam lá o nosso quintal sabiam que uma hora eles tinham que sair. E na hora de sair, se ninguém segurasse o cachorro ia correr atrás deles e eles teriam que correr, né, cara? Essa era uma memória, tipo, que eu tenho. É uma memória legal porque, assim, ó, minha avó era muito apegada com esse cachorro, né, cara? Eu acho que foi o primeiro animal, assim, que eu tive contato, assim, né, próximo, que eu vi a relação de um ser humano ter um amor por um cachorro. Minha avó tinha um amor danado por esse cachorrinho. Depois de muitos anos, ele morreu, claro, né? E essa é uma das memórias que eu tenho ali da casa. A casa, tipo assim, numa rua simples, onde a maioria das pessoas que moravam ali era muito simples. Eu lembro de muita brincadeira na rua, todas as casas ao redor também eram simples, né, cara? Aquela rua que sempre tava cheia nas tardes de domingo, tarde de final de semana, assim. E, cara, eu tenho boas lembranças dessa minha parte, morando lá na zona leste de São Paulo. E aqui começa a minha história, lembrando do lugarzinho de onde eu vim. Uma casa bem simples, zona leste de São Paulo, lugar longe, bem pobre, bem simples, pessoas simples. Que, cara, todo mundo era feliz. Eu lembro de uma... Hoje eu sei que nem todo mundo era feliz, né? Mas eu lembro da minha imagem de criança que as pessoas eram felizes ali, mesmo naquela simplicidade, naquelas dificuldades que todas elas tinham, a maioria ali tinham, eles eram felizes, eram pessoas felizes. E aquela brincadeira na rua, aquele monte de gente na rua sempre sentado nas calçadas conversando. E essa é uma memória que eu tenho ali do bairro, né? Um bairro muito simples, mas de pessoas felizes. Eu acho que ali começa a minha história. Bom, quando eu comecei a entender por gente, eu lembro de uma relação só, eu lembro de um momento entre os meus pais juntos, né? Meus pais se separaram quando eu tinha, acho que 3 ou 4 anos. E eu lembro de uma situação só, cara. É muito doido, porque isso serve pra todos nós até que somos pais já, né? Eu lembro que um dia, essa é a única relação que eu tenho de meu pai com minha mãe morando na mesma casa. Olha só como marcou isso. Eu lembro que tava um dia chuvoso, cara. E a gente tava tudo em casa e eu lembro de uma briga com a minha mãe e com meu pai. Eu não lembro da imagem deles brigando, mas eu lembro de alguma coisa de discussão. E o que mais me marcou, sabe aquelas colheres, garfo e faca que eram de porcelana? Eu não sei se você vai saber, eu acho que muita gente da antiga vai lembrar disso. Que eles usavam como decoração, penduravam na parede assim, cara. Tipo assim, tinha um prego, aí você colocava... Ele tinha um furo nessas porcelanas que eram de tipo garfo, colher, bonita até, aquelas porcelanas bonitas, mas de decoração. Eu lembro que tinha algumas na parede. Eu lembro que naquele dia, na discussão, uma das porcelanas, não sei quantas porcelanas, caíram e quebrou. E eu tenho essa imagem da briga do meu pai com a minha mãe, nesse dia, um dia chuvoso, né? Bom, meus pais separaram, cada um foi pro seu lugar, eu não tenho raiva de ninguém. Eu morei com a minha mãe, minha vida inteira, minha mãe, minha rainha eterna. Meu pai, não tenho nada contra ele, embora a gente não teve realmente um contato, muito contato. Ele foi viver a vida dele, minha mãe foi viver a vida dela.
E depois, mais tarde, na minha adolescência, quando eu comecei a fazer até um Senai, que faz parte de toda a minha história, que eu gostaria de contar também. Aí eu tive um pouco mais de contato com meu pai, mas antes disso eu não lembro de muito contato com meu pai. E até engraçado, né? Porque, cara, eu vou contar tudo, e até só agilizando um pouco aqui a história, eu vou contar sobre esse assalto, né? Mas fique ligado até o final do vídeo que você vai saber sobre o assalto. Então, essa é a parte que eu lembro do meu pai, da relação com meu pai e com minha mãe, da imagem que eu tive. Isso me marcou muito, né, cara? Então, assim, é até um bate-papo aqui franco com vocês. Rapaziada, cara, se vocês tiverem que brigar, casal, porra, eu não tenho como falar que não vão brigar, né? Tem muita gente que não briga mesmo, mas tem gente que briga, que é inevitável brigar. Mas pensem nas crianças, né? Estarem próximo às crianças. Porque isso eu lembro muito marcante na minha vida. E é uma parte triste, né? Porque eu lembro, a única imagem que eu tenho dos meus pais juntos é deles brigando. E assim, não é uma imagem, mas é uma recordação, né? Que é a deles brigando. Então talvez a gente peca muito, erra muito quando a gente briga na frente dos nossos pais, né? Bom, passado isso, cara, eu lembro que a minha mãe assumiu todo o posto, né? Minha mãe sempre foi uma guerreira. É importante falar, eu tenho muitas coisas para falar sobre mim, mas eu gostaria de citar todas essas pessoas, personagens fundamentais na minha vida, né? Que a minha mãe é o principal deles. E, cara, eu vou antecipar um pouco, mas é sobre o assunto. Eu tive vários problemas, assim, para aceitar algumas coisas com a minha mãe. Eu tive vários problemas com a minha mãe. Mas, cara, só que um dia eu entendi, cara, tudo que minha mãe precisou fazer e o que ela fez foram consequências da idade que ela me teve. Assim, por exemplo, minha mãe me teve com 17 anos de idade. Hoje eu reavaliando e pensando sobre mim, sobre você, sobre a gente pensar sobre isso, 17 anos de idade é uma criança que tem outra criança. Com 17 anos de idade, quando você tem um filho, sua vida acabou, cara. Sua vida acabou. E eu não falo que acabou que é ruim. Acabou que, assim, você para de viver pra você vai viver pra um serzinho que acabou de nascer. Só que, cara, você continua sendo um ser humano. Você continua cheio de suas vontades. Imagina, com 17 anos, com quantas vontades você não tem. Com 20 anos, com 30 anos, com 40 anos, com 50 anos, você não é cheio de vontade. Agora imagina com 17. Coisas simples como, porra, passear com seus colegas você já não pode mais. Ah, como não pode? Cara, como você vai deixar seu filho pra passar um final de semana com seus amigos? Uma coisa que todo mundo tem que fazer na vida. Pô, isso com 17 anos, quando você tem um filho, não pode mais. Você não tem mais aquele papo de eu vou programar minha vida, o meu tempo fazendo coisas que eu gosto, fazendo coisas pro meu futuro. Você não tem mais, cara, porque assim você tem que programar a sua vida pra criar o do seu filho. Então, assim, ó, hoje eu entendo, e até um papo que eu gostaria de passar com vocês, é preciso avaliar a história das pessoas, se colocar no lugar das pessoas para a gente entender o que levou elas a fazerem o que elas fizeram, muitas ações delas, o que levou aquilo. Às vezes a resposta tá na nossa cara, tá esticada na nossa cara, e às vezes a gente às vezes só por falta de capacidade de avaliação como essa, a gente acaba se tomando de uma revolta, de um nervosismo, culpando, julgando os outros. E não, cara, se a gente se pôr no lugar dela, pô, se eu com 17 anos tivesse um filho, cara, provavelmente eu ia ser 10 vezes pior, provavelmente eu teria errado 10 vezes mais. E os erros que minha mãe fez foram todos erros assim bem compreensíveis, que quando eu entendi tudo o que aconteceu, eu entendi que nem erros foram, né? Então isso é um ponto importante para eu falar. Então minha mãe me assumiu ali com 17 anos, sozinha, fez tudo que ela pôde fazer, e a minha história começou a se construir nessa parte. Minha mãe precisava ir trabalhar, imagina, minha mãe precisava ter que trabalhar. Quando eles se separaram, minha mãe tinha tido a minha irmã. Então minha irmã tinha eu acho que de 4 ou 5 anos, e minha irmã nasceu. Pô, então, mano, eram duas crianças, minha mãe tinha 20 anos. 20, 21 anos, com duas crianças, então a vida dificultou muito mais. Então minha mãe tinha que trabalhar, então assim, eu perdi um pouco dessa minha infância e adolescência pelas obrigações, né, cara? Então eu tinha que cuidar ali da minha irmã, também cometi muitos erros com a minha própria irmã por conta de... eu também tinha essas vontades de ser a criança, de ser o adolescente, e eu também, em determinado momento, eu não pude, porque eu tinha muitas obrigações. Eu costumo dizer para as pessoas
que eu me tornei adulto muito, muito cedo. Eu me tornei adulto ali com meus 8, 9 anos de idade. Porque as obrigações me fez assim, ó, pô, acorda pra vida que você precisa tomar uma responsabilidade aí. Você vive num meio que é necessário ser responsável agora, não esperar os seus 20 anos. Então aí começou também toda essa história de Guina, vamos ser responsável, vamos planejar bem o que você precisa fazer, muito novo. E eu tive muita orientação dos meus tios e familiares, né? Outra coisa muito importante que eu gostaria de falar é o seguinte, cara, as referências que você tem dentro de casa. Hoje, cara, eu acho que eu ainda preciso melhorar muito, evoluir muito como ser humano, mas assim, ó, muito do que eu acredito em ser bom, em ser humano, em ser compreensivo, eu aprendi muito com a minha família também, com alguns tios em específico, né, cara? Porque assim, quando meu pai saiu, minha mãe tinha 2 crianças, é claro que os meus tios, os irmãos da minha mãe, também assumiram um posto ali de mais do que tios, né? Eles representam pra mim um papel de pai ali também, né? Grandes tios. Meu tio Fernando, que já partiu, infelizmente, com a mesma doença que eu tive, né? Porque eu não acredito que eu não tenha mais o câncer. Meu tio partiu com essa doença e, tipo, a maior referência de pai pra mim são 2 tios, né? Não, são 3 tios. Na verdade, todos fizeram parte. Eu não vou tirar nenhum deles, sejam os tios ou as tias. Mas assim, ó, a primeira referência de pai que eu tive, assim, ó, fora o meu pai, foi o meu tio Fernando, porque ele era o mais velho, o irmão mais velho da minha mãe. Então esse cara, ele sentava comigo, cara, e ele trocava ideia. Eu adorava sentar e ouvir esse cara. Referência, porque esse cara, ele era, na minha visão, ele era muito inteligente. Quem era o meu tio Fernando? Meu tio Fernando, ele era um ex-militar. Ele serviu a marinha durante a ditadura militar, cara. Então eu tenho algumas... Por isso que hoje eu tenho a minha opinião forte contrário à ditadura militar. Porque eu tive um tio que ele serviu a marinha na ditadura militar. Então ele me falou o que acontecia na ditadura militar. Ele me falou que ele participou e quando ele decidiu sair da ditadura militar. Cara, eu até queria falar mais sobre isso, mas senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas eu vou falar uma vez, se vocês quiserem, já deixa comentar aqui para eu fazer um vídeo sobre esse meu tio que serviu a marinha na ditadura militar e por que ele saiu da marinha. Mas enfim, ele me contava algumas histórias, ele sentava, ele adorava escutar MPB. A música popular brasileira maravilhosa que é, eu adoro escutar MPB. As pessoas me tiram barra da minha cara, isso é música de velho. Cara, eu adoro escutar MPB, pra mim é uma coisa magnífica, fenomenal escutar MPB. Então, eu aprendi muito com esse meu tio Fernando, que eu devo muito a ele também. E em algumas conversas com esse meu tio Fernando, um dia, cara, eu tinha acho que meus 9, 10 anos, e toda aquela dificuldade de vida, eu ter que ajudar minha mãe, morando naquela casinha de um cômodo, né? Um cômodo e uma cozinha. Então, assim, a gente morava num cômodo, eu, minha irmã e minha mãe nesse mesmo cômodo, e tinha uma cozinha bem simples. Era uma casa bem simples, nesse mesmo terreno da minha avó, que quando o tempo foi passando, minha mãe casou com meu pai e eles construíram essa casa, né? Que era um cômodo e uma cozinha. Então aí eu morando naquela casa, vendo toda aquela dificuldade, da vizinhança, dos meus parentes, família em geral ali, todo mundo muito simples, e eu comecei a identificar que eu precisava já, além dessa responsabilidade de ajudar minha mãe ali cuidando dos meus irmãos, eu comecei a identificar que eu precisava fazer alguma coisa de alguma forma para começar a trabalhar e trazer de alguma forma algum dinheirinho ali para eu pelo menos comprar as coisas que eu queria. Cara, para você que tem as memórias de ganhar presente, coisas assim, família, festa, cara, é muito louco, eu não tenho essas memórias. Eu não me recordo de presentes assim, eu só me recordo de um presente que minha mãe me deu. Não porque ela não queria, porque realmente as condições eram muito difíceis. Eu me lembro quando eu já era grandinho, já minha mãe me deu um Mega Drive. Cara, é a única memória de presente que eu realmente tenho. E eu lembro que era tudo muito difícil nessa época, então cara, de alguma forma, aquela responsabilidade, eu me peguei num ponto bom, um ponto positivo daquilo, né? Eu falei assim, é difícil aqui, eu preciso estudar, eu preciso trabalhar para eu pelo menos comprar as coisas que eu preciso, para eu ajudar minha mãe. Eu pegava os jornais, meu tio Fernando lia, por isso que ele é uma grande referência para mim, eu sempre via ele lendo,
e ele falando sobre política, sobre respeitar as pessoas, sobre a compreensão do povo mais simples, sobre a gente, as necessidades de atender o povo mais simples. Cara, pra mim essa referência é espetacular, tá ligado? Um cara que lia, um cara que ouvia boas músicas, um cara que contava boas histórias. Aí eu conversava muito com esse meu tio Fernando, cara, muito sobre meu tio Fernando. E esse meu tio Fernando, se eu não me engano, ele também já tinha feito Senai. O Senai, cara, ele foi o divisor de águas da minha vida, em vários aspectos. Eu tinha acho que 12 ou 13 anos, quando meu tio começou a falar do Senai, porque o Senai nessa época, eu tô com 40, há 27 anos atrás... Há 27 anos atrás, o Senai era muito bem falado, era uma escola muito bem reconhecida no Brasil. Era de formação profissional, né? E bom, eu me interessei por aquilo, e aquilo entrou na minha cabeça profundamente, tá ligado? Aquilo entrou na minha cabeça e falou assim, bom, esse é o primeiro passo que você precisa dar, né? Que é entrar no Senai. Então, cara, eu lembro que na casa da minha avó, por conta dos meus tios... Olha como as coisas são doidas. Por conta dos meus tios, na casa da minha avó era cheia de livros, enciclopédias, aqueles livros antigos da capinha roxa, capinha marrom, que ficava nas prateleiras, assim, aquele tipo volume 1, volume 2, volume 3, vários livros, cara. E eu não sei, de verdade, até hoje eu não sei, acabei de pensar sobre isso, de perguntar por que eles tinham aqueles livros. Porque a minha família, ela sempre foi muito simples. Não foi uma família que teve muita instrução sobre educação, pela imagem que eu tenho. Porque assim, ó, eles tiveram que trabalhar sempre muito cedo, só que eles tinham muitos livros. Eu consigo lembrar que tinha muito livro sobre tudo, sobre história, geografia, português, matemática. Eu lembro de todas essas prateleiras da casa da minha avó, era uma casa simples, que, tipo, tinha muito livro, cara, tinha muito livro. Você viu como é importante, às vezes, cara, você tá na sua casa, você quer o melhor para os seus filhos. Quer uma dica? Enche a sua casa de livros. Nem que você não leia, deixa lá, enche de livros, coloca nas prateleiras todos os livros lá, deixa lá nas prateleiras, porque isso são memórias afetivas muito boas e que de alguma forma me formaram do jeito que eu sou, cara. Porque o que aconteceu? Quando eu comecei a falar com esse meu tio, eu comecei a pegar esses livros, cara. Bom, comecei a pegar esses livros, aí eu lembro quando chegou a época, eu devia ter uns 12 ou 13 anos nessa época. Aí eu lembro que o meu tio falou assim, ó, tá próxima a inscrição. Aí a gente conversou com a minha mãe fazendo todo aquele trabalho que uma excelente mãe faz, solteira, com 20 e poucos anos, e, tipo, fazendo tudo que ela podia para 2 filhos ali. Aí eu lembro, cara, que então meu tio me falou assim, ó, as inscrições pro Senai tá chegando, tá na hora de você fazer a inscrição pro Senai. Aí eu fui lá, fiz a inscrição pro Senai, no dia da prova, cara, a gente morava na zona leste de São Paulo, lá nesse lugar onde eu já falei, e o Senai que eu ia prestar era no Brás. Cara, eu sei que a gente tinha que pegar um ônibus lá na zona leste de São Paulo, que era o Largo da Concórdia. Esse ônibus demorava de 1 hora e 20, dependendo da hora. Cara, e quando eu era criança, eu lembro, eu não contei essa parte, as coisas vão vir na minha cabeça, eu vou lembrando, tá? Eu lembro que num período da minha vida, quando eu era muito molequinho, criança, eu ficava muito internado e eu tive uma hepatite, essa hepatite de criança. E, cara, eu lembro, cara, foi triste, eu ficava internado, foi muito triste, tá ligado, essa parte. Porque assim, ó, toda vez que eu tava lá no quarto, naqueles quartos do hospital lá, eu sentia toda aquela tristeza da minha mãe, daquele clima pesado. Toda vez que entrava alguém, um doutor diferente, ou uma enfermeira diferente no quarto, era um quarto, se eu não me engano, com mais pessoas, eu tenho essa recordação, eu sabia que era comigo, cara. Toda vez que entrava, tinham mais pessoas, mais pacientes naquele quarto, mas toda vez que entrava uma pessoa nova, eu sabia que era comigo. Entrava com uma mala, com alguma coisa, vinha coletar sangue de mim, cara, ou era um exame, ou era aplicar algum remédio. Cara, e eu tenho essa imagem. Por que eu tô falando isso? Cara, essa hepatite, o que ela fez? Num determinado momento da minha vida, quando eu era moleque, depois desse tratamento, depois que eu me recuperei da hepatite, cara, eu não podia pegar ônibus. Porque assim, ó, se eu ficasse muito tempo no ônibus, era certeza que eu ia vomitar. Era certeza que eu ia passar mal. Então, cara, isso era mais uma luta. Ah, isso não é nada. Quando você tá com 12, 13 anos, irmão, quando você tá com 12, 13 anos, você sabe que você vai vomitar no ônibus, cara, só a sensação de você pensar, eu tenho que pegar o ônibus, cara, isso acaba com você já, porque você sabe que você vai passar mal no busão. E assim, ó, não era todo dia que você passava mal, mas, mano, era uma coisa meio frequente, dependia de como eu conseguia controlar minha mente. Mas assim, era uma coisa que eu sabia que eu ia passar mal. Então eu entrava no busão lá,
E nesse dia que eu fui fazer a prova, eu entrei com a minha mãe, eu lembro muito bem, um dia quente, cara, um dia quente. Cara, nessa inscrição, se eu não me engano, eram 100 mil inscritos nesse dia da prova. Era gente pra caramba, o Senai era muito bem falado, tinha muita gente pra prestar essa prova. E eu lembro que eu fui com a minha mãe esse dia fazer a prova, lá no Brás, pegamos um busão, fomos fazer a prova. Já tenso por conta de eu ia pegar o ônibus, né, cara, pra ver se eu ia passar mal. Aí cheguei lá naquele Senai cheio, abarrotado, uma pá de sala, um monte de gente no dia da prova. E eu fui lá, cara, eu tinha estudado pra caramba eu tinha estudado, mas eu não sabia o quanto eu estava preparado. Só que aí na hora da prova, eu fui fazer a prova, fiz a prova. Cara, eu tenho uma recordação que a prova eu fui, tipo assim, cara, a prova não foi muito assim, de dificuldade, né? Mas aí quando eu saí da prova, eu olhei pra minha mãe e falei, mano, e a minha mãe falou assim, e aí como foi? Eu olhei pra ela e falei, mãe, não sei não, a prova era muito difícil, eu não sei se eu ia passar não, tem que ter... Aí eu não sei, tipo, mano... É tipo, ela, não, tudo bem, tomara que dê certo, deu aquele apoio. Só que depois de alguns dias, cara, aí só que não tinha nenhuma resposta online, a gente precisava ir até o Senai, né? E, cara, eu lembro que no dia do resultado, a gente foi lá pro Senai, pelo mesmo lugar. Cara, e eu tava bem ansioso aquele dia. E quando a gente chegou lá no Senai, cara, eu lembro que essa prova tinha sido feita por volta quase 100 mil pessoas, né? Eu lembro quase 100 mil alunos. E a gente chegou lá no Senai, que era num pátio, e os nomes estavam nas listas, assim, na parede. E a gente foi lá conferir os nomes, a gente perdeu um tempão pra achar o nome. Mas quando a gente foi lá na lista certa, meu nome tava lá, que eu tinha passado, cara, e tinha passado até numa boa colocação. Cara, e foi um alívio geral, porque... realmente a minha vida começou a mudar ali, né? Tem uma máxima que eu tenho comigo, pode não ser verdade pra você, mas é uma verdade minha. A pessoa pobre, ela sempre é mais solidária. A pessoa pobre, ela sempre é mais humana. Por quê? Porque ela sabe as dificuldades que ela passa e é fácil dela enxergar as dificuldades do que os outros passam. Então, cara, é uma coisa muito louca, porque a única memória que eu tenho de todos os meus tios são de pessoas assim, totalmente humanas, pessoas alegres, pessoas que ajudavam, pessoas que se juntavam ali para o progresso de todo mundo da família. Então, cara, nesse período, esse meu tio Juarez, o que ele fazia? Ele trabalhava num banco, cara. Ele trabalhava num banco e ele pegava ticket de refeição e pegava vale transporte, cara. E, cara, eu lembro que nesse período a gente ia pra igreja. E, mano, e todo finalzinho ali de culto da igreja, eu ia lá pro meu tio e... Tio, cara, tipo, mano, era até chato, eu lembro hoje, até chato, mas era a minha única opção, porque eu não tinha dinheiro, minha mãe não tinha dinheiro pra pagar o transporte pro Senai, senão eu nem faria o Senai, senão eu nem teria acontecido esse divisor de águas que foi o Senai na minha vida. Então esse meu tio, todo domingo eu lembro, cara, todo domingo, todo final de semana ele vinha, ó filho, tá aqui o ticket, os bilhetes pra você pegar o metrô, pra você ir pro Senai, que aí foi onde a vida melhorou um pouquinho, né? Cara, eu comecei a falar nisso, eu lembrei de uma coisa aqui, ó como é fogo, cara, não é contando tristeza só não, porque assim, ó, todo esse processo pra mim assim, é uma vitória, uma conquista, mas eu lembro, cara, pra você ver como assim, ó, como as coisas formam a gente, né, cara, eu lembro que eu chegava no Senai de manhã, porque saía naquela correria, porque assim, mano, eu dormia muito pouco, vivia cansado, então saía correndo, cara, às vezes nem tomava café de manhã, e às vezes eu peguei um pouco desse ritmo de não tomar café de manhã pra eu não passar mal no ônibus, cara, é uma história de inspiração que eu tenho, cara. Às vezes eu não tô lembrando de todos os detalhes aqui, para o vídeo não vai já tá longo, para não ficar tão longo, mas é um resumo assim da história, toda a história. Então eu nem tomava café para não passar mal. Só, cara, eu chegava lá no Senai, quando eu chegava uns minutos antes, aí a gente tinha que esperar lá embaixo. Só que lá embaixo, assim, no Senai, no pátio do Senai, tinha uma cantina. Eu lembro dessas partes que eu chegava lá no Senai, às vezes, morrendo de fome, né? Porque eu não tinha comido nada de manhã. Tava lá no pátio, cara. E, mano, aquele cheiro do pão na chapa com manteiga, cara. Nossa, cara. Eu lembro como fosse hoje. Os traumas ruins e as boas memórias, elas ficam impregnadas na sua mente. Você vai ter 100 anos, você nunca vai esquecer. E essa é uma parada que eu nunca esqueço. Eu chegava nessa cantina, porque era o pátio onde a gente esperava pra dar a hora pra subir pras salas. Cara, aquele pátio cheio, com aquela cantina lá e aquele cheiro de pão com manteiga, irmão. E era baratíssimo, mas você não tinha, tipo, não tinha R$1, R$2. Na época, não, acho que nem era real, eu não lembro muito bem. Acho que já era real, não sei quantos anos tem R$1. Mas, tipo, era coisa de centavos, assim, pra comprar um pão
e um chocolate, que era um copo de chocolate. E, mano, eu não tinha. Agora você imagina uma criança com 14 anos, 13 anos, morrendo de fome de manhã, sentar num lugar assim, você ver as pessoas comendo, sentindo um cheiro danado de comida e você não ter, cara. Ah, mas como você passava o dia inteiro? Assim, ó, a gente levava marmita. Eu sempre tive que levar marmita pro Senai. Só que o horário de marmita era tipo 11, meio-dia, tá ligado? Eu chegava na escola às 6h40, 7 horas. Hoje eu dou valor pra muita coisa, tipo, mano. E você consegue enxergar o ser humano, tá ligado? Muito melhor hoje. Porque assim, ó, você sabe as dificuldades que essas pessoas podem passar, que você já passou. Então você fala, cara, se você puder ajudar, você vai ajudar a pessoa pra que ela não passe isso. Então eu lembro dessas imagens assim. Mas enfim, cara, então foi isso. Aí meu tio me ajudou muito a passar. Outros tios, meu tio Sérgio, todos os meus outros tios, eu lembro muito bem que o quê? Era um tênis, era uma roupa, tá ligado? De alguma forma que me ajudou. E esse processo foi passando. Cara, e eu pus a thumbnail aqui desse vídeo de O Assalto. E agora chega o momento mais crítico, um dos momentos mais críticos da minha vida, né, cara? Que eu gostaria de contar. Bom, eu vou encerrar esse vídeo no assalto, nessa parte ali que até o Senai, né? Porque senão vai ficar um vídeo muito grande e esse vai ser a parte 1 dessa minha história de vida. Depois eu vou fazer o vídeo, a parte 2, beleza? Para complementar. E se precisar fazer uma parte 3, depois eu faço parte 3. Mas essa é a parte mais séria do vídeo, cara. Que é um dos piores traumas que eu já passei. Cara, o assalto. O que aconteceu no assalto? Nesse período, tá ligado, que eu ia pro Senai, eu tinha uns 14, 15 anos. Não, foi no começo, eu tinha uns 14 anos. Eu lembro que nessa transição de que meu tio começou a me dar os tickets de metrô, cara. O Brás, ele era muito violento. É violento dos trombadinha esfaquear os alunos do Senai. Esfaquear. Mano, a gente... hoje fulano não veio. Porque tá no hospital, porque foi esfaqueado no assalto pelos trombadinha. Cara, a minha mãe vai lembrar disso, provavelmente. Eu lembro que um belo dia eu saí de casa, coloquei minha mochila nas costas, coloquei a marmita dentro da mochila. Eu tava fazendo uma peça lá, né, de usinagem. Eu fiz mecânico geral no Sinai, esse é meu primeiro curso. Aí eu lembro que eu coloquei e tinha um bilhete, se eu não me engano isso era numa quarta-feira. O bilhete já estava na metade do bilhete de metrô, né, cara? E nessa época o metrô era mais caro do que o ônibus, porque o metrô nessa época existia essa parada. O metrô nessa época era só pra pessoa que mais tinha dinheiro, tá ligado? A gente classificava o metrô como coisa de rico e ônibus como coisa de pobre. E, mano, só que quem conhece ali o Brás sabe que o caminho que sai entre a estação do Brás até o Senai, que é ali próximo ao Largo da Concórdia, cara, aquilo ali, talvez hoje, eu não sei, mano, se é assim ainda, mas naquele período ali, cara, era muito violento. Era muito violento, cara. Era violento a ponto de, mano, tipo, velho, se você andasse lá, você ia ser assaltado. Você ia passar por um assalto, tá ligado? E eu lembro que, mano, diante de todas as dificuldades, todas as coisas boas e ruins que eu já tinha visto, eu nunca tinha visto isso, nunca tinha passado por isso. Eu lembro que naquele dia, aí eu fui pro metrô, peguei o metrô, desci no Brás. Quando eu desci da estação do Brás, tipo, já, mano, na escada assim, ó, no bico da escada rolante que ia pro acesso da estação, já tinha cheio, né? E, tipo, mano, era todo dia, todas as dificuldades elas só aumentavam, tá ligado? Elas só eram potencializadas. Eu decidi ir de metrô porque assim eu passava mal no ônibus, tá ligado? Aí eu falei, não, eu vou de metrô. O metrô era melhor, era mais rápido. Só que era lotado pra caramba. Só que em contrapartida o metrô tinha essa parada assim, mano, os assaltos. Então eu morria de medo com 14 anos de ir pro Senai, mas eu tinha que ir, tá ligado? Eu tinha aquela consciência de que eu tinha que ir pro Senai, eu tinha que terminar aquilo. Aquilo era o divisor de águas da minha vida. Aí nesse dia eu fui lá, desci na estação, aí já desci a escada, passamos no meio dos trombadinhas, e eu pegando no caminho, tipo assim, ó, quanto mais próximo você chegava do Senai, mais aliviado você ficava, mas assim, cara, tipo, você ainda tava tenso, mas assim, quanto mais próximo, quando você atravessava o portão do Senai, tipo, mano, cara, você ia falar, puta, venci mais um dia. Mais um dia não, porque ainda tinha que voltar, mas
puta, meio-dia eu venci aqui, cara. Minha primeira parte do dia eu já venci. A sensação era exatamente essa. Pode parecer um exagero, mas, cara, era a sensação de que, mano, tipo, mano, se eu for assaltado e qualquer coisa errada, der qualquer coisa errada, eu vou morrer, eles vão me esfaquear. E era exatamente isso que acontecia naquele período. E eu ali no meio do caminho, cara, até que a hora eu entrei numa rua assim, que era a do caminho. Cara, e eu vi de longe, eu já vi tipo uns 7, 8 moleque, tá ligado? Um sentado de um lado, um sentado do outro. Eu sabia o que ia acontecer, eu já sabia ali o que ia acontecer. Mas, cara, eu não sei, até hoje eu não sei explicar o que aconteceu. Eu simplesmente não consegui parar, eu só fui andando. Fui andando e, cara, eu sabia o que ia acontecer, era inevitável acontecer. Foi na hora que, mano, eu no meio do caminho, aí já dois, tipo, veio andando na minha direção. Eu não consegui nem parar, tá ligado? Aí, tipo, quando veio na minha direção, os dois me parou assim, eu parou. E, mano, tipo, mano, é assim, é uma sensação que, cara, eu não sei explicar. Até hoje eu não sei explicar. Assim, a paralisia que te dá, o coração acelera, eu não conseguia falar, eu não conseguia ver nada. Pra você ter noção, e eu me tomei tanto de pânico que a situação é assim, quando eu fui abordado, os moleques tirou a mochila das minhas costas, eles abriram a minha mochila, eles ficavam falando coisas, eu não conseguia responder, eles, vai, me dá tudo que você tem aí no bolso. Mano, eu tinha o quê? Eu tinha um bilhete do metrô com 6. Eles pegaram o bilhete do metrô, aí eles foram pegando tudo assim da minha mochila, ia pegar minha marmita, aí um deles virou pro resto e falou assim, mano, velho, não, devolve a marmita do moleque e a peça. Aí ele pegou assim nas minhas costas, não, vai lá, anda lá. Tipo, mano, eu acho que eles ficaram com tanta dó do que eles estavam vendo, que um deles falou assim, mano, os moleques tudo com estilete na mão, os moleques com um pedaço de faca, pedaço de vidro na mão. Tipo, mano, eu acho que, tipo assim, eles tiveram tanta dó de mim, do choque que eu tava ali, que um deles falou, mano, não, deixa o moleque. Aí ele foi me conduzindo até a esquina assim, vai lá pra escola. Mano, eu lembro que isso foi, assim, é o pior trauma, é um dos piores traumas que eu tenho na minha vida. Um dos piores traumas que eu tenho na minha vida. Aí eu lembro que eu cheguei no Senai, eu fui falar com o coordenador, aí tipo, tinha toda aquela assistência social do Senai. Porra, mano, porque é uma criança, tipo, tinha sido abordado, tinha assaltado. Eles vêm ali, trocam uma ideia com vocês, eles me deram ali, repor ali a passagem do transporte que eu tinha perdido, e eles ligaram pra minha mãe. Cara, eu não me recordo muito, foi tão traumático aquele dia que eu não me recordo muito, mas eu acho que minha mãe foi lá me buscar no Senai esse dia. E, cara, quando a gente chegou em casa, simplesmente a gente sentou e minha mãe falou, mano, se você quiser parar, você pode parar, você não precisa mais ir. E naquele momento eu, tipo, mano, eu quis desistir, tá ligado? Falei, mano, eu vou parar, porque eu tava morrendo de medo, eu tava em choque, desesperadamente em choque. Desesperadamente em choque, porque eu tinha passado por uma coisa que eu nunca tinha passado. Hoje no Brasil, cara, a gente banalizou tanta coisa que a gente acha que isso é normal, não é nada, isso não foi nada, isso é coisa pouca. Cara, se a gente tivesse noção de quão ruins são essas coisas que a gente banaliza no Brasil, a violência, a ameaça, a traição, o egoísmo, a ignorância, a gente tá tão acostumado com isso que, cara, pra gente não é nada, mas se a gente sentar, respirar, a gente vai ver que todas essas coisas são absurdos, não deveriam ser normalizados assim do jeito que são. E eu me tomei por aquele medo, eu não me recordo, mas eu lembro que eu falei pra minha mãe, não, eu não vou desistir. Esse senso de responsabilidade foi maior do que qualquer medo, qualquer risco que eu corria ali, esse senso de responsabilidade me tomou novamente e falou, mano, eu não vou desistir. Eu lembro que naquela mesma semana eu ainda fui pra escola, e só não lembro se eu fui de metrô ou de ônibus, mas se não me engano eu troquei por um período, comecei a ir de ônibus, porque mudava o trajeto, eu descia mais perto da escola, no metrô a gente descia mais longe, e, cara, eu sei que foi um período dos mais marcantes da minha vida, foi esse assalto que eu sofri quando eu tinha 14 anos, que, cara, poderia ter mudado tudo e traumatizou, né? É uma das coisas mais marcantes da minha vida. Mas, galera, passando desse período, essa parte do Senai, cara, graças a Deus foram 2 anos, meus 2 primeiros anos, depois eu fiz outros cursos.
E eu aprendi várias coisas ali naquele lugar que me formaram o que eu sou hoje, a pessoa que eu sou hoje. Eu devo muito a esse processo árduo, duro. Aprendi a viver nesse mundo que é um mundo duro e difícil, e é o mundo das pessoas mais humildes, mais necessitadas, que precisam correr desde cedo. Bom, galera, essa é a primeira parte da minha vida. Você vê, eu tenho aqui, eu poderia continuar falando um monte de coisa. Eu tenho várias coisas, eu dei uma resumida, mas para não ficar muito grande esse vídeo, eu vou fazer um parte 2 aí, beleza? Contando mais parte da minha vida, por que eu vim para a Austrália, algumas coisas que aconteceram com a minha família, alguns erros que eu cometi. Pois é, eu cometi erros gravíssimos com meus irmãos e eu gostaria de dividir aqui com vocês, porque para que sirva de exemplo, porque quando eu reconheci todos esses meus erros, esses erros mais me maltratam. Maltrataram meus irmãos, mas hoje eles mais me maltratam talvez do que eles, né? Porque assim, quando você reconhece o quão escroto você foi, isso nunca mais sai da sua cabeça. E quanto mais você evolui nesse aspecto, mais esses erros vêm na sua cabeça e fala, cara, você foi um idiota. Mas enfim, galera, deixa um like no vídeo aí, se inscreve no canal, ativa o sininho. Essa é a primeira parte do Quem é o Guina Souza. Muito obrigado por vocês estarem aqui, muito obrigado por darem essa moral, muito obrigado por tudo que tem feito e nos veremos no próximo vídeo. Tamo junto sempre!